Então, hoje a gente precisa da participação de vocês. Eu e a Adriana, a gente estava conversando e a gente chegou à conclusão de como a gente trouxe muitos conceitos novos e o que importa é a vivência. Então, hoje a gente vai ouvir vocês. Primeiro, ouvir naquilo que foi a lição, né, que a Adri deu a semana passada, e ouvir das experiências, daquilo que ficou forte para vocês de Efésios 1 e Efésios 2. Então, provavelmente, a cada 2 aulas, a gente vai parar e vai fazer isso. A gente vai começar a trabalhar esses conceitos, né? Porque eu estava até ouvindo a aula 1 hoje de novo, né? O Ricardo trouxe uma coisa que eu achei muito legal, do olhar que a gente não tinha esse olhar, né? Que é um olhar novo, é um jeito novo. Então, eu preciso começar a olhar para tudo através disso. É isso que a gente vai trazer, vai vivenciar aqui um pouco, né, de vocês. Então, a gente precisa hoje da participação de vocês. E aquilo que for perguntas, que vocês tiverem. Então, a gente aproveitar esse tempo aqui para aprofundar e para ver experiências, né, gente? Porque aquilo que eu não experiencio não fica só na teoria. Vamos lá, quem fez? Como é que foi? Quem que respondeu as perguntas? Ai, eu vou cabeça da minha Bíblia toda ficadinha. Eu fiz. Quem fez? Eu fiz. Vera fez. Fala, Verinha. A pergunta é qual área você está sendo atacada, mesmo, né? Você e você mesma. Eu também. Eu pus que ele ataca muito a minha mente. Peraí, deixa eu pegar aqui a minha... Eu escrevi. Aqui. Aí, ó. Onde eu estou sendo atacado? Nas emoções. Tá. O que eu faço, né, para contra-atacar? Eu oro, me consagro ao Senhor e eu uso de uma arma que chama louvor. Eu ouço muito louvor, muito, até assim me quebrantar diante do Senhor, para que as minhas emoções elas possam ser supridas por esse louvor aí. Todos os louvores que eu posso ouvir, que me dão um up, que levanta meu ser, assim, eu ouço louvor, tá? Qual o nível de guerra? É um nível familiar, mas é um nível superficial a médio, assim, que geralmente, assim, dura uns 2 dias. Uau. Que eu fico naquele down, assim, bem baixa, e fico quieta, não gosto muito de conversar. E o tempo de resposta. Meu Deus é quem me guia e não as minhas lutas. Então, eu procuro deixar que, nesse tempo, a palavra do Senhor me dê caminho, né? E tentar esquecer do que está me fazendo ficar com essas emoções afetadas. É isso que eu fiz. Legal. Quem mais? Tá. Obrigada, Verinha. Quem mais, gente? A Mari. Eu também fiz. Peraí, Rô, deixa a Mari falar e você fala, Rô. Tá bom. Fala, Mari. Eu não fiz com antecedência que nem a velhinha, mas eu fiz. Mas você pensou, né? A gente é mais rápido, né? Você pensou? Porque o intuito aqui era se pensar e se perceber no processo, né? Na verdade, as lutas, elas têm um giro, né? Cada hora é uma que você está enfrentando, então eu não consigo dar uma resposta única, né? Mas, em geral, assim, é sempre na mente, né? E a mente bate com as emoções também, né? Óbvio, né? Daquilo que é a minha história. Mas o que eu venho fazendo, por exemplo, essa semana foi bem complicado, porque a minha cunhada fez a cirurgia, né? Para retirada lá do tumor. E no domingo, a minha sobrinha de 6 anos deu positivo de Covid e a minha cunhada que acabou de fazer a cirurgia. E o meu irmão estava em pânico, porque semana passada a gente enterrou uma amiga de 30 e poucos anos, e de Covid, e aí o inimigo veio nesse sentido na minha mente, né? Tentando atacar, e você começa a pensar nessas situações, e aí eu precisei me acalmar, né? Até no domingo fui ao culto, e eu falando para mim mesma, né? Assim, eu tinha que trazer a minha memória
as promessas do Senhor nas nossas vidas, me alimentar dessa promessa. E a aula, né, de que nós somos, né, assim, antes da fundação do mundo, nós estávamos lá, nós somos essa mesma composição com Cristo. Então, eu comecei a pensar em tudo isso, eu falei, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E aí, com base nisso, eu consegui me restabelecer, né? Foi bem rápido, assim, né? Isso, ao longo de um dia, né? Essa luta. E consegui voltar e orar com o meu irmão, né? Cancelar, anular, porque aquilo que ele foi no velório, no enterro dessa nossa amiga, e aquilo pegou muito para ele, né? Então, eu consegui fazer isso e passar a palavra, e passar a certeza de que Cristo é conosco, né? Tudo que eu venho aprendendo, né, aqui no aprofundamento da palavra, e foi o que eu vi, né, assim, o quanto o conhecimento vem me fortalecendo. Vai para cá. Né? As lutas são inúmeras, né? Nesses sentidos, ora é uma coisa, eu não tenho uma coisa específica, óbvio, graças a Deus, né? Não vai uma, já vence outra, a gente vai vencendo. Mas o que me fortaleceu foi isso, esse conhecimento, me trouxe uma certeza e uma segurança daquilo que eu estou falando. Então, quando eu consigo enraizar isso dentro de mim, eu já tenho essa facilidade com as coisas de Deus, e isso está me fortalecendo cada dia mais. Né? Então, essa é a experiência, né, que eu tive essa semana, no domingo, e para honra e glória do Senhor, a minha cunhada deu positivo, mas hoje ela já está legal, a minha cunhada está bem, o meu sobrinho também já está bem, a minha tia também já saiu do hospital, né, fez a cirurgia retirada do nódulo, mas essa questão da enfermidade é uma questão que, para mim, é uma luta, né, porque eu não aceito enfermidades, e vim de uma família que sofreu com muita enfermidade, né? Eu sempre falo assim, se caso acontecer alguma coisa, você só não me leva para os hospitais clínicas, porque toda a minha família morreu lá nos hospitais clínicas, né? Então, ela não me leva para lá, né? Eu vou ser curada na natureza, vou comer matinho, sei lá, água, vou na cachoeira, vou tomar um banho de praia. Entendeu? Mas é isso, essa é uma questão na minha cabeça, muito embora eu saiba, eu tenho certeza de que, né, nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos, o Senhor já nos constituiu com os anticorpos, né, tudo aquilo que a gente sabe e crê, mas é uma coisa que, para mim, eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar por conta desse histórico que eu já vi, familiar, e aí o conhecimento da palavra e essa certeza, né, de que se eu sou Cristo, né, se eu tenho um pedaço, né, como que é, não sei nem talvez explicar direito aí, mas eu já entendi assim, né, que eu estou junto ali, né, uma coisa só. Então, não tem enfermidade, né, não tem luta que não possa ser vencida, né. Então, é isso. Legal. Obrigada, amiga. Rô. Eu também, como as meninas, tenho sido atacada na mente e nas forças. Não sei se é a mesma coisa, acho que não, né? Que às vezes eu tenho tem dia que não tenho vontade de levantar da cama. Hoje mas aí pode ser emocional, né, Rô? Mexe na mente, ataque emocional, né? Isso, e eu acho que na mente e nas forças. Às vezes eu não tenho força para nada. E aí tem dia que eu consigo guerrear, tem dia que não. Parece que tem dia que eu não tenho força de guerra. E vamos que vamos. Mas aí, tem dia que tá tudo bem, tem dia que não tá. E o dia que você tem força, você usa o quê? Eu oro a palavra, eu declaro as promessas de Deus, coloco louvor também, que louvor para mim é muito importante, escuto pregação, fico o dia inteiro escutando pregação para ver se dá um up. E estudando Efésios aqui, acho que no que a gente falou, que a gente tem o mesmo poder que Cristo, a gente não usa isso, né? Não usa nada, então... Ai, só essa consciência não pode chorar, né? Dá. Dá vontade de dar 3 tapas na cara. Como diz você, dá vontade de dar uns 3 tapas na cara mesmo. Nossa, meu Deus, parece que é uma coisa que a gente não consegue reagir às vezes, né? A gente sabe, a gente tem entendimento, acho que intelectual, e não sente, entende? Não sente, sim. A gente não sente que tem esse poder todo. A gente sabe na mente, mas não sabe
né? Não usa, eu acho. Essa é uma pergunta boa. Será que é sentir é o caminho? Então, não é, né? É declarar. Eu acho, Tá né? boa para a gente pensar. Vamos pensar se sentir é o caminho. É Né? isso. É. Tá bom, meu amor. Muito obrigada. Quem mais? Também. Lu, Vivi, Marcos, Karina, Pamela, Kátia. Soninha, deixa eu explicar para a Soninha que não estava aí, para a Rê que não estava na aula passada. A gente, no final da aula, a gente estudou Efésios 2, né? Falamos um monte de coisa, a gente vai dar uma revisada por isso, mas assim, ó, nós perguntamos qual área, né, da sua vida que você está sendo mais atacado, em que área que você é mais atacado. Depois nós perguntamos para você identificar essa área e depois você identificar em quanto tempo você demorava para guerrear e que armas que você usava para vencer essa guerra. Então, sei lá, mente, vontade, família, em que área que você era atacado? Para você olhar as guerras, e aí quanto tempo você dava de resposta e que tipo de reação que você tinha. Então, era disso que a gente estava falando, porque Efésios fala muito do poder de Cristo em nós, quem nós somos nele, né? Identidade. Então, esse foi um dos caminhos que a gente viu para tornar a palavra real. Quem mais, galera? Só a segunda. A primeira é qual área que qual eu área acho que eu tô você está sendo atacada? Tá, e a segunda? Qual o seu Quanto tempo de reação? Qual o tempo de reação? Quanto tempo você demora quando a guerra vem? Sabe quando ela levanta? Quanto tempo você demora para reagir? Tá. E qual é a resposta que você... Essa menina lá do... Qual tipo de resposta? Que resposta que você dá para essa guerra, para vencer? Que arma que você usa? Que arma que eu uso, né? Isso. Tá. Tem mais? Vamos lá. Todo mundo vai responder, tá? Ninguém vai fugir aqui, não. Então, vocês podem enrolar aí, mas todo mundo vai responder. Até porque a gente precisa entender como é que tá essa profundidade em vocês. Tá bom, então eu vou falar, pastor. Eu ia fugir, achando que ia ser esquecida por último. Quem tá falando? Kátia? Tá tão baixinho. Fala, amor. Ah, peraí. Ah, esse celular. Agora tá dando para ouvir melhor? Agora tá ótimo. Ah, tá. Então, que área? A minha área também é na alma, né? Sabe assim, no dia que ela perguntou, eu à tarde estava conversando com uma amiga, eu falei assim, eu tô me sentindo assim como Sara. Sabe assim, quando você muito tempo, e essa semana eu me senti que eu dei uma boa queda. Antes parece que eu reagia mais, mas assim, sabe quando você já... Eu tenho duas áreas, vamos supor, na minha vida familiar e na minha vida pessoal, que assim, é um desgaste muito grande, de muitos anos, então eu estava me sentindo mesmo assim, eu estava imaginando Sara velhinha e já não acreditando mais, né? Entendi. E eu também me senti também essa semana assim, fisicamente, assim, sem muita vontade, mas você tem que reagir, tem que trabalhar, né? Uhum. E uma área que eu usava muito antes, eu não tenho usado muito, é o louvor, mas eu tenho ouvido e lido a palavra. Legal. Né? Eu fico buscando, eu quero que Deus fale comigo, sabe assim? Então, ontem mesmo eu fiquei, era meia-noite, eu não dormi até 1h da manhã lendo a palavra, né? E aí eu senti que hoje eu já, assim, estou melhor, mas eu entendi até algumas coisas que a gente entendeu o poder e a autoridade na vida da gente, mas eu acredito que quando você vê alguma coisa deslanchando, você se fortalece, mas é quando você tem um desgaste, quando você não... Como que eu posso explicar? Entendi. Não vê a movimentação. Você está falando em nível de compreensão. Quando aquilo faz raiz, como a Mari falou, fica mais fácil de utilizar. Porque quando, vamos supor, você usa da sua autoridade, mas você vê a consequência. Ih, não entendi isso aí, não. Que consequência, garota? Retaliação. Ela está se referindo como se fosse uma retaliação. Não, retaliação. Mas assim, vamos supor, você usa da sua autoridade e continua tudo no mesmo nível. Então, você não vê o entendeu? Desdobramento daquilo que você fez. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que eu estou nesse um pouco assim, antes eu acho que eu estava mais sim, mas eu estou num processo meio de... Tem uma palavra que eu não gosto de usar, que é cansaço, mas eu acho que é emocional mesmo. Eu até não gosto dessa palavra. Tá. Eu tenho duas amigas que quando falou, estou assim, no meu limite, cansaço, o senhor recolheu. Então, eu bem verdade, duas, uma com 23 e outra com 25 anos. Agora ela fala, não aguento mais, realmente, sabe assim, quando vem o sentimento, eu rejeito, sabe assim? Porque quem não aguenta mais vai para casa, né? Não? Entendeu? Eu rejeito. Já que na parte física, pastor, eu consigo, tipo assim,
Eu estava com um diagnóstico que talvez eu tivesse um glaucoma, que o oftalmologista, mas aí não me abala. Eu fui, fiz todos os exames e descobri que não é. Tem uma outra situação que também, a parte física, eu consigo reagir, eu não entro em desespero, não, sabe assim? Eu consigo. Porque você tem milagres nessa área, né, Kátia? Você conhece o poder de Deus nessa área. É nessa área. É Agora, por conta também, do Lucas. Exatamente. Amanhã eu vou fazer uns outros exames para uma outra situação, mas eu sabe assim, eu fico muito tranquila, porque como a pastora falou, né, já passei milagres nessa área, né? Exatamente. Legal. Então, legal. mas resumindo, é na alma mesmo. Eu acho que a alma é sempre ela, queridos, é sempre ela. Mas tá bom. Obrigada, Ká. Tá. Outro, Ari, Marcos, Lu. Vai, gente, a gente precisa ouvir vocês, para a gente saber como é que estão as coisas. Eu vou falar, pastora. Fala, Marquinhos. Não, seguinte, eu já tenho isso já há algum tempo, né, pastor? Que eu sempre fui muito atacado na mente com relação à enfermidade. Tá. E com esse período que a gente está passando, realmente isso está me pegando bastante. Mas o que eu tenho feito? Quando vem alguns pensamentos, mesmo estando em casa, eu sei que eu estou me cuidando, tudo isso, mas vem um monte de pensamento, que aí eu começo a pensar o seguinte, eu falo, peraí, eu vou orar e vou entender o seguinte, e sempre me vem à mente os livramentos que Deus já me deu, as vitórias que eu já tive, os livramentos, porque... Então, eu desde pequeno, porque assim, desde que eu nasci, quando eu nasci, já nasci com problema. Aí já teve que ir para o hospital no dia que nasceu, o médico já falou, pode batizar, porque esse aí já era. Vai morrer pagão, né, Marcos? Meu pai falou, olha, batiza ele, porque... E foi, passou. E vamos em frente. Aí, 2 irmãos meus aconteceram a mesma coisa. Quando nasceu, teve problema, quase morreu e viveu. Então, eu tenho esse negócio de enfermidade na família, mas sempre com vitória. A gente sempre passa e tem vitória. E isso está vindo na minha mente, quando vem eu falo, peraí, já passamos por isso na família, isso aqui não vai pegar a gente, não. E eu tenho orado e tenho conseguido vencer com isso, mas tem dia que é difícil, pastora. Tem dia que isso ataca, que eu fico chateado, entendeu? E aí eu começo a orar, começo a lembrar das coisas. Eu falo, não, Deus me deu livramento naquela época, vai me dar agora também, como tem me dado, pela minha família inteira, graças a Deus. A gente está aí firme, ninguém da família pegou Covid. Nem vai. A única pessoa mais próxima que pegou foi o sogro do meu filho, que infelizmente faleceu em dezembro. Mas da família mesmo, graças a Deus, ninguém. Que continue assim, né? Mas isso tem me pegado bastante, mas isso é um histórico que eu tenho com enfermidade, que isso me afeta bastante. Eu tenho lutado e luto sempre contra isso. Isso é uma coisa... Eu tinha um problema no passado com vida financeira, que eu até dei meu testemunho, a pastora ouviu outro dia. Verdade, eu ouvi. E isso hoje não me pega mais. Hoje, tendo ou não tendo, eu sei que Deus está me suprindo. Então, vamos embora. No pouco, no muito, não tem faltado nada. Então, vamos em frente que está tudo certo. Vai, em nome de Jesus. Então, isso eu já estou tirando de letra. Agora, essa parte da enfermidade realmente é um pouco para mim. Eu tenho lutado contra isso com oração e trazendo à mente as vitórias que eu já tive, entendeu? Para poder entender. Isso é importante. E vai vencer em nome de Jesus. É isso. Obrigado, Mar. Amém. Em nome de Jesus. Nada. Ari e Isabel. O meu, pastora, eu falo que converso bastante com o Lucas, e eu falo que Efésios e tanto Apocalipse trabalham muito comigo essa questão de... A pastora Adriana até uma vez falou comigo, eu conversava com a pastora, eu só chorava, eu olhava para ela e só começava a chorar. Eu não podia nem ver ela, porque ela me confrontou num lado meu que eu não trabalhava ele. Depois que eu fiquei doente e tudo, eu falo que eu passei a sobreviver, porque eu achava que o que eu passasse dali para frente, eu estaria em dívida. Aí um dia ela me confrontou e falou comigo, e o que você fez
você acha que você fez, você mereceu para, tipo assim, receber até aqui, daqui para lá eu não tenho mais direito. Então, assim, eu acho que a Efésios tem trabalhado muito comigo nisso, que eu ainda preciso trabalhar. Essa questão de que, mesmo eu não merecendo, ele faz, entendeu? Então, assim, eu acho que para mim é meio complicado isso ainda, porque eu ainda tenho comigo isso, mas eu não mereço. Aí um dia até a pastora falou comigo, Ariadne, você tem que se permitir ser amada. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Então, assim, eu acho que o que pesa em mim é isso. Quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer e tudo, eu coloquei para mim, assim, ó, se eu morrer agora, eu não sou melhor do que ninguém. Se eu ficar, vai ser lucro. Entendi. Mas aí, depois disso, eu estagnei, assim. Depois que eu fiquei doente, eu nunca mais falei em línguas. Nunca mais. Olha o que você falou, se eu viver é lucro. Então, assim, se viver já era tudo que você podia ter, né? Então, assim, aí hoje mesmo eu ainda falo isso. Hoje eu consigo enxergar a morte com outro olhar. Tá. Só que eu ainda não consigo... agora com outro olhar, né, Ari? Sim, mas até a morte mesmo. O depois. Ah, tá, vida eterna. Então, isso, não a morte. Não, eu entendi. Mas, assim, eu acho que eu ainda tenho essa dificuldade de descansar. De saber que ele vai fazer não porque eu mereço ou não mereço. E eu não... Quer dizer, em dívida todo mundo tá, mas, assim, eu fico pensando assim, mas eu não, faz para o outro, eu não sou tão santa, eu não sou tão merecedora. Então, assim, eu acho que o meu problema é esse. Tá. Obrigada, amor. Rick? Vivi? A gente acha que a pastora Adriana está muito séria hoje, a gente está meio Ela só tá intimidado. anotando, vocês não têm noção. Só vem com a Adriana. Acho que ela caiu aí, ó. Caiu a conexão. Não, tá que ela fechou a câmera ali. Ela só tá anotando, olha lá, ó. Daqui a pouco vem. Eu tô um pouco tímido, viu, pastor? Tá muito sério aí, ó. Tô um pouco tímido aqui para falar. Mas assim, ó, realmente a batalha, né, é na mente, né? Que nem a Ariadne falou aí, a questão do merecimento, né? É uma coisa que é uma batalha grande, diária, sempre. A outra coisa assim é na mente também, né? Tipo, desorganização, tudo coisa que eu vejo que muitas vezes assim eu recebo um caminhão de coisas para fazer ao mesmo tempo e às vezes eu percebo que é só para me tomar o tempo. Opa! Né? Eu tenho percebido isso, esses 2 dias, agora segunda e terça, foi loucura. Foi difícil, né? E aí, quando você cai a ficha, você fala, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tem que orar. Então, vou orar. E outra coisa que eu vi, né, assim, de reação é engraçado, né? Como a gente ora pelos outros, você ora com uma força, com uma fé, com um poder, e você vê as coisas acontecerem. Sim. E às vezes você espera uma rapidez muito grande na oração que você faz para você, mas você cria uma expectativa enorme, né? E é só pela graça, né? Porque mas a pergunta vai com a mesma fé orando por você? Essa eu acho que é a grande pergunta, porque a maioria das vezes a resposta é não. Senhor, se tiver tempo, né? Se sobrar, se dar. Então... É que você daí é outra batalha na mente, você se culpa, né? Você se culpa. Então, é uma batalha. Para mim é uma batalha e quando eu falo assim, o nível, né? O nível tá alto porque eu tô aprendendo, né? Então, tô no caminho, vai dar certo, vou chegar ao final, mas eu percebo isso, né? Que é uma luta, assim, diária da mente mesmo, de muito mais, assim, por uma questão de desorganização e merecimento, né? Mérito, né? E o que eu tenho sempre ouvido, assim, a palavra, né? Eu estabeleci uma rotina de leitura, então eu estou lendo sempre,
e oração, né? Isso aí é o que eu tenho feito. Mas as aulas têm sido assim muito boas, né? Porque a oração já mudou. Não fico falando Senhor, Senhor, Senhor. Eu falo Pai, 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 vem aqui que eu sou filho. E vamos, né? E vamos em frente. Então, mesmo as pessoas que eu tenho aconselhado, né? Eu tenho aconselhado e orado, né? Fala, você é filho, você sabe que você é filho? Você se vê como filho, né? Então, essa palavra vai à frente, né? Tá frutificando. E a outra coisa que, só um testemunho aqui, né? Outro dia eu fiquei muito emocionado, eu já não lembro mais o que foi, mas assim, o que me emocionou foi assim, glória a Deus pela sua vida. Isso é top, né? Isso é top, não é? Né? Que a dá outro pastora Adriana valor para essa expressão, né, gente? É outro ministrou valor. a gente aqui, né? Você ser reconhecido, né? É o louvor, Deus, né? o louvor da glória de Deus, né? Pois é. Isso, assim, me emocionou outro dia. E, assim, foi muito bacana. A gente vai multiplicando, né? Vamos dando fruto. Com certeza. Obrigada, Rick. Vamos, Vivi, aproveita que o Rick falou você agora. Deixa eu ver o teu nível de guerra. Tá fechado. Eu pensei que estava aberto dele, desculpa. Imagina, amor. Então, tá ouvindo? Tô. Super na bem. mente também. E eu não tô vendo. E o inimigo ele usa muito para me falar que eu não sou merecedora, que eu não. Ele usa minha mente assim para dizer que eu não tenho condições de fazer alguma coisa ou sair do meu campo a minha zona de conforto, na verdade, né? Entendi. A minha zona de conforto é eu quietinha no meu canto. Sei muito bem, senhorita. E aí, assim, toda vez que vem esse pensamento, esses pensamentos, eu tenho sempre lido Isaías 41, que tem me ajudado bastante, né? E assim, eu procuro ficar ouvindo louvor, ministração, e quando vem assim muito forte para me deixar triste mesmo, esses pensamentos, eu procuro ficar falando na minha cabeça a palavra de Deus, todas as promessas que o Senhor tem para mim. Então, para mim, é uma luta diária, mãe. Sim. Mas tem dado resultado? Quando você começa a brigar, quanto tempo demora para ir embora? Você prestou atenção nisso? Depende do tempo que... Porque às vezes eu deixo o pensamento voar. Tá. Aí quando eu percebo, aí eu já começo ali na guerra, entrar em guerra. Entendi. Então, na verdade, é a tua percepção que ainda fica um pouco distante, né? Sim. Legal. Então, tá bom, amor. Muito obrigada. Quem mais? Mais alguém, Isabel? Vai falar, nega? Estou pensando. Tá pensando? Acho que na mente também. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, tenho muita crise de ansiedade e tal. E essa última semana foi, assim, bem tensa e por N motivos e tal. E descontei muito na comida. E normalmente eu deixo meus pensamentos irem, sabe? Sem rumo, assim. Eu fico alimentando aquilo ao invés de me posicionar. Então, minha batalha, assim, é de acordar para a luta, porque eu fico alimentando aqueles pensamentos. E, normalmente, eu demoro pra caramba, porque... eu fico vagando, eu fico procrastinando, sabe? Tipo, não, isso vai passar, vai passar, vai passar. E, às vezes, eu não faço nada, sabendo o que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu sei muitas coisas na mente, assim, que eu preciso fazer, mas eu não coloco em prática. Então, talvez seja falta de posicionamento da minha parte, por já saber o que eu preciso fazer, sabe? Uhum. E é mais isso. Acho que é mais com a minha crise de ansiedade. E é isso. Tá bom, amor. Obrigada. Mais alguém quer falar?
Dona Edinalva, quer falar? Cadê a Lu? A Lu tá aqui. Quer falar, Lu? Karina? Pamela? Ai, quem abriu? Dona Edinalva? Oi, fui eu. Oi, fala, Dona Edinalva. Onde eu sou mais atacada sempre é no relacionamento assim, com o marido. Ah, tá. Eu, muitas vezes, eu não sei se... Eu pensei assim, como se ele estivesse me pirraçando, entendeu? Entendi. Eu não sei por quê. Em 2018, a gente enfrentou um problema muito sério. Ele teve um problema de saúde, teve CA, né? Câncer no intestino, e a gente ainda está em tratamento. Quer dizer, tratamento nele agora está em revisão. Mas a gente passou mais de um ano, assim, uma luta. Então, me esgotou muito. Porque antes teve meu pai, teve minha mãe, que eu cuidei, que tudo faleceu. Meu irmão que ficou aqui dentro de casa, tudo com... Meu irmão também foi câncer. Então, foi uma situação muito difícil. E aquele sentido assim, de você falar tomate, ele entende que é jiló, entende diferente, faz as coisas diferentes, eu chamo, converso, ele me tira do sério. Entendi. E muitas vezes minha reação, assim, assim, eu não tenho mais paciência. Às vezes eu digo para ele assim, a paciência esgotou, eu não tenho mais paciência, mas aí eu vou orar, vou pedir perdão a Deus. Eu disse, Senhor, o hospital deu até um psicólogo para a gente, às vezes ele tinha uma reação assim, muito forte e violenta no hospital comigo. Aí eu disse, deve ser devido por causa da doença, às vezes das enfermeiras até entrar no meio. Então, foi uma consequência de muitas coisas. E, ultimamente, eu não tenho tido paciência com ele, entendeu? Qualquer coisa que ele fala, eu já me armo logo. Entendi. E agora mesmo eu conversei de tarde com ele, eu vou ter o curso. E às vezes o microfone fica aberto, vê se você se aquieta, não passa para lá e para cá. Mas deixante ele estava aqui, para lá e para cá, para lá e para cá, e começa a me perguntar as coisas e conversar. Aí eu disse, mas eu não falei com você e tal. Então, é isso, né? Então, umas investidas assim. Entendi. Como é que a senhora tem lutado? Porque eu me descontrolo. Às vezes eu me descontrolo e disse, meu Deus, aí eu fico pensando, cadê o fruto do Espírito? Meu Deus, amor, paciência, né? Mas eu tenho orado, tenho feito um jejum e está mais calma agora. Tem uns 10 a 15 dias que está mais calma. Às vezes, quando ele vem, eu disse, não, eu não posso reagir da maneira dele, ou violenta, assim, dar uma palavra áspera, ter uma atitude muito dura, né? Comecei a me policiar, me vigiar. O que eu estou falando, o que eu estou dizendo, eu não posso falar isso. Mas é muito difícil para a gente se controlar mesmo, né? Mas sempre o Senhor me lembra, assim, o fruto do Espírito. Só o Espírito Santo. Precisa dele. E quanto ao estudo de Efésios, eu tenho gostado. E um versículo, assim, foi do capítulo 1, que fala assim, para o louvor da sua glória. Há uns tempos atrás, aí uns meses atrás, o Senhor tinha me dado esse versículo. E toda vez que eu ia orar, eu ia falar, o Senhor sempre me trazia a lembrança, esse versículo. O Senhor sempre me dá um versículo para mim ficar assim na minha mente, né? Meditando. O último agora foi... Eu sempre... em tudo dai graça, eu passei por uma situação muito difícil e eu chorava e o Espírito começava a falar comigo, em tudo dai graça. Aí, quando eu consegui, assim, entender, que eu comecei a orar e falar, é mesmo, Senhor, e falei, essa situação não é assim, comecei a repreender e tal, aquilo passou. E agora o Senhor, sempre quando eu vou orar, o Senhor fica me lembrando sempre um versículo, coisa. Então, eu tenho falado, e uma coisa assim que eu também pensei assim no estudo, é que fala assim, que precisamos ter nossa alma transformada, porque a gente fala assim, já sou salvo, já sou crente, mas não toma posse da bênção daquilo, né? Como a pastora Adriana falou, de você ir lá. Aqui tem um pé de cacau que o vizinho, eu fui lá, conversei com ele tirar, porque estava dando a abelha invadia aqui minha casa e do vizinho, e aqui no prédio, é a gente que toma conta do condomínio. E já vieram da queixa, fica telefonando, coisa, né? Eu fui resolver. Aí, ele, de muito pelejar, eles podou, mas todo dia eu chego na janela, olho para o pé de cacau, já amaldiçoo. Você vai... Ele começa a ficar amarelado as folhas, começa a amarelar as folhas, começa a murchar. Hoje eu fui olhar, porque choveu aqui, está um calor horrível aqui em Salvador.
E aí deu uma chuvinha assim, eu fui olhar, disse, você não presta, você vai murchar. Ó, já deu cobra nesse pé de cacau, já veio para o lado cá do prédio da gente, precisou chamar alguém para vir tirar. E é abelha, morcego, porque vem atrás das frutas, né? Fruta, o homem invadiu o habitat do animal e aí a gente sofre essas consequências. Aí eu fico amaldiçoando, hoje eu cheguei, você não vai dar folha, você vai murchar, você vai amarelar. Uma parte, as folhas, tudo amarelou, está caindo. Se você não vai dar fruta, o outro, as caras da chuva está querendo embarnecer, hoje eu estou nem a amaldiçoar. Então, são experiências que a gente aprende, né? Como lidar, como tomar posse daquilo que nós somos filhos de Deus. Verdade. E eu agradeço a Deus pela vida. Amém. Amém. Mais alguém? Agora também, sabe, pastor? Desculpa, dona João. Viu, pastora? Na experiência do feijão, eu lembrei muito... eu fui criada como madrasta desde os 5 anos. E ela gostava de falar comigo muita maldição. Ela falava, essa menina não vai prestar. Eu pedi ela para me ensinar as coisas, assim, ensinar a costurar, a cozinhar, que ela sabia fazer muitas coisas, né? Mas ela não tinha paciência comigo. E aí ela falava, essa é machão, não vai dar para nada que preste, é isso que eu vou falar, um bocado de coisa. Mas eu, na hora que ela falava, eu ia para o meu quarto, mesmo que eu ficasse assim chateada, mas eu colocava no meu coração, eu não vou ser nada disso que ela está falando, eu sou mulher, eu não vou ser machão. Eu começava a dizer assim, né? Eu não era nem cristã, a gente era católico mesmo, assim, fervoroso de ser católico. Mas Deus é como a gente já aprendeu, né? Deus já nos reza desde a fundação do mundo que Ele nos escolheu. E Deus nos dá a direção, nos mostra, mesmo a gente ainda não aceitando a Jesus, mas Ele sempre vem, né, em nosso favor. Então, eu lembrei muito nessa experiência do feijão. Eu disse, meu Deus, eu estou lembrando disso que me aconteceu na infância, na adolescência. Mas consegui vencer, né? Graças a Deus. E aí foi o que eu abençoei florescer. É isso aí, graças a Deus, ao poder da palavra, né? Obrigada, dona Edinalva. Mais alguém quer falar, gente? Lu, Pamela, quer falar? Karina? Vou tentar falar, que essa semana falar está sendo meio complicado essa semana, porque o emocional está bem mexido, né? Porque eu perdi meu cunhado essa semana de Covid. Então, assim, eu já venho de uma pegada que emocionalmente está bem difícil para mim. Então, eu estou sendo muito atacada. E eu tenho muito pensamento de morte, eu penso muita coisa. O Glauco começou a trabalhar à noite, e então eu comecei a ter crise de pânico. Eu fico pensando, nossa, se entrar alguém na minha casa, algum bandido, e se me matar, e se eu morrer, e disso para pior. Então, assim, a minha mente e o meu emocional estão num momento assim que eu estou procurando ter muita fé. Inclusive, essa semana eu fui muito questionada com a morte do meu cunhado sobre fé, sobre muitas coisas. Então, assim, o meu principal sempre foi assim, a mente e o emocional, que eu sou muito atacada desde sempre. Outras áreas, assim, até financeira, já fui atacada, doença, mas são coisas que eu consigo levar com mais facilidade. Mas a mente, o emocional, para mim, é mais difícil. É uma batalha, assim, realmente é uma batalha. E comecei com crise de ansiedade, agora com crise de pânico, pelo Glauco que tá trabalhando à noite. Então, eu fico muito sozinha aqui, aí a mente vai ao delírio, né? Vaga, né? Aí, então, eu tento controlar, eu tento orar, eu tento pôr um louvor, só que, ultimamente, eu acho que eu entrei numa zona de conforto que eu não quero fazer nada. Então, para sair agora, tá muito difícil. Por mais que eu ore, que eu peça a Deus, parece que a coisa não vai. Eu estou estacionada, assim, eu não consigo sair disso, já vem de um tempo. Eu cheguei até a comentar com a pastora Adri. Então, assim, para mim, Fati, está sendo uma batalha ultimamente. Um dia viver um dia após o outro. Então, como eu contra-ataco? Eu tento pôr louvor, eu ponho pregação para mim ouvir durante o dia, como eu trabalho em casa. Então, eu ponho no celular, enquanto eu estou trabalhando, louvor, eu ponho, às vezes, uma pregação para ouvir, para tentar ocupar minha mente dos pensamentos, entendeu? E para tentar me ajudar também emocionalmente.
né? Procuro assistir toda terça as aulas, durante a noite, dia de culto, eu assisto culto. Então, assim, está sendo uma batalha para mim dia após dia, ultimamente. E onde eu encontrei um conforto foi no que a gente vem aprendendo. Principalmente o estudo de Apocalipse me ajudou muito nesse momento, porque eu fui muito questionada pela minha sogra, mas aonde meu filho vai? Ele morreu, para onde ele foi? Para onde vai a alma dele? E ela começou com muitas perguntas, e o meu conforto foi saber que eu tinha o conhecimento para falar para ela, não, ele está descansando, quando Jesus voltar, ele vai acordar, a gente vai se ver na eternidade. Delícia, então, tudo né? isso ajudou muito. Ajudou muito esse estudo, esse conhecimento, foi um conforto para a gente saber para onde ele vai, como vai ser depois, que a gente vai se ver de novo. Verdade. Então, assim, é o que tem me ajudado. Ai, glória a Deus, Pam. Glória a Deus. Mais alguém? Quer falar, Lu? Eu vou tentar, então. Vai Vou pedir ajuda para os universitários, se por acaso engasgar. Imagina. Estamos em família aqui. Eu acho que é um pouco de tudo que todos falaram, né, com relação ao emocional e essa guerra, essa batalha mesmo da mente, né? Inclusive, já até li o livro também, né, do campo, que é a Batalha da Mente, né? Eu leio muito, Joyce, escuto muito também. Legal. Assim. E há um tempo atrás, 2019, eu tive problemas, assim, emocionais mesmo, né? Acredito que num período um pouco de depressão, fiz terapia, procurei de tudo, né? Isso por conta de algumas coisas que aconteceram, né? E aí, para mim, esse período foi um período que realmente foi muito ruim, porém, eu percebo que esse tempo foi para mim um grande, assim, uma grande... eu evoluí muito no espiritual, porque nesse momento eu fiquei realmente na dependência de Deus. Então, assim, eu passei a ler a palavra, né, a estudar a palavra, eu ouvia muito a palavra, era o meu oxigênio. Eu precisava, desde a hora que eu acordava até a hora de dormir, eu escutava muito louvor, lia muito a palavra, e era assim, era como se fosse uma coisa, um alimento realmente. E isso fez com que eu tivesse essa dependência mesmo de Deus. Isso fez com que eu crescesse muito assim, desse lado espiritual. Eu sei que eu estou bem engatinhando ainda, né? Mas assim, sim, mas eu sinto que hoje, de 2 anos, né, que praticamente 2 anos para cá, eu já me sinto muito mais cheia mesmo do Espírito, né, de Deus. E isso, hoje, por exemplo, as coisas que lá atrás me atacavam e me deixavam, assim, muita opressão mesmo, essas emoções, né, por coisas que aconteceram, eu fui muito atacada nesses pontos, coisas de perdão, mágoa, escutava muito suas lives, que para mim, quando você falava muito sobre perdão, então, assim, eu ouvia muita coisa, isso me ajudou demais. Então, é isso, hoje eu acho que eu sei o que é depender de Deus, né? E sei o quanto é importante a gente ter essa identidade, saber quem nós somos, né? Ser que a gente, quando reconhece que nós somos, temos esse amor incondicional, né? Do Pai, né? Isso faz com que a gente vá se fortalecendo e fique forte para as batalhas que sempre vão ter, né? Porque ontem, há 2 anos atrás foi uma, eu sei que daqui a pouco vão vir outras, mas com esse aprendizado que a gente está tendo, né, em
Efésios e Apocalipse, e toda a palavra eu faço EBA, então eu estudo muito a palavra, né? Já estou quase acabando todos os módulos, né, do EBA, então isso para mim está sendo muito fortalecendo realmente, né? A gente precisa fortalecer o espírito, né? Porque a carne já toma as porradas aí, mas se o espírito está forte, a gente consegue tudo em Deus. Então é isso. Amém. Obrigada, amor. Viu como você conseguiu? Eu que agradeço. Tá vendo? Já estou conseguindo alguma coisa. Foi maravilhoso. Daqui a pouco tá fazendo live comigo já. Opa, quem dera. Eu tive uma guerra muito séria hoje, assim, foi muito louco. Eu acordei com uma sensação de morte, que foi um negócio assim, que há muito tempo eu não sentia. Eu nem sabia, mas a gente acabou perdendo uma prima nossa, era alguém importante para nós no passado, perdeu um pouco da referência, mas hoje eu acordei me sentindo muito mal, assim, uma sensação de que não valia a pena. E aí teve uma hora que eu procurei ajuda, não consegui ajuda, e teve uma hora que eu falei assim, Jesus, vamos lá. Paulo fala que eu estou encarcerada no Senhor. Então, se eu estou encarcerada no Senhor, tudo que o Senhor tem, eu tenho. Tudo que o Senhor é, eu sou. Então, eu preciso que isso seja verdade. E comecei a evocar tudo aquilo que a gente vem estudando, né? O que é estar dentro de. E assim, foi muito louco, porque eu estava bem mal mesmo, e conforme eu fui lidando com esse sentimento, né? Buscando a autoridade dele na minha identidade, eu fui melhorando. Eu fui melhorando, fui me acalmando, eu fui voltando a ser quem eu era. Então, a guerra é na mente mesmo, não tem jeito, é o que está transformando, né? O espírito está pronto, como a Lu falou, e é na alma mesmo, e o meu emocional tem sido muito, muito abalado com uma série de situações. A minha vida de um ano para cá mudou drasticamente, radicalmente, mas ultimamente tem sido pior. Fazia tempo que eu não tinha uma crise, mas hoje a crise veio com muita força, e aí eu lembrei de Paulo. Estou encarcerada em Cristo, sou prisioneira dele. Lembrei, né, da terceira pessoa da Trindade, que eu estou dentro de Cristo na Trindade. Eu comecei a evocar essa autoridade, esse poder. E para mim foi tremendo. Foi tremendo mesmo. Bri? Bom, vamos lá. Vamos. Agora vou começar com a minha listinha. Ela só foi anotando, gente. Só estava olhando ela anotando. Minha câmera está desligando sozinha. Ligou. Uma das coisas que, assim, analisando tudo que vocês falaram, o quanto vocês acham que as armas que vocês estão usando, elas são eficientes para você vencer? Porque, assim, ó, diante de uma guerra, eu tenho a possibilidade de usar uma arma que eu atiro num soldado só. Eu tenho a possibilidade de usar uma granada na qual eu atinjo o meu inimigo a longa distância e atinjo mais que um. Eu tenho a possibilidade de jogar outra arma a uma distância muito maior, o que eu atinjo o meu inimigo sem que ele me veja, mas eu o vejo. Então, há armas que são eficientes e o tempo de resposta é mais seguro. O quanto vocês estão usando armas eficientes para a guerra que vocês enfrentam? Vocês conhecem as armas? E pro teu nível também, né? Porque às vezes, conforme o meu nível aumenta, o nível de guerra também aumenta, né? Eu às vezes quero manter. Se eu tenho, quando você tem uma guerra na mente, qual é a arma que você usa para vencê-la? Tem algum versículo que fala como administrar os pensamentos quando eu estou em guerra? Pastora, quando eu estou assim, às vezes para mim é muito difícil orar. E eu lembro da oração que o Senhor nos deixou, que é o Pai Nosso. Então, assim, eu oro aquele Pai Nosso como se ele fosse a minha oração. Que aquilo ali, todas as palavras dele que estão ali, são as palavras que eu tenho que evocar para que aquela guerra seja vencida. Então, para mim, nesse período assim, nesse período que eu estou aflita... Santificado seja teu nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a sua? Para mim, no Posso horário... te fazer uma pergunta? Você vai ficar brava? Lógico. Não. O que adianta eu ficar brava? Tem que liberar perdão. Responder. Só uma questão de liberar perdão mais tarde. Não tem problema.
Não, Você pode foi falar. católica? Não católica praticante. Qual era o seu costume que você tinha? Você já participou de Nenhum. terços? Nada, absolutamente Nunca. nada. Já viu alguém rezar terços? Nada. O Nunca, padre nada, nem nada, deixou eu nada. fazer primeira comunhão porque o meu pai não ia na reunião da igreja. Então, eu nem quis nem nada. Entendi. Isso é um livramento. Não Por quê? fiz nada. Ó, Vera, eu fico imaginando, não estou menosprezando a sua experiência, por favor, não é isso. Não, tá? não. Eu só fico imaginando assim, ó, sua mente em guerra e você orando, Pai Nosso. Você falou que tem bastante, né? Bastante guerra. O quanto você demora para ver essa palavra ela ser uma verdade? Porque assim, ó, você está usando uma arma. Todos nós estamos usando armas. Mas eu fiz a pergunta: tem algum versículo específico para você guardar sua mente? Um versículo específico. No frio, você sente frio, o que você coloca? Uma regata? Não, uma blusa, um cobertor. Por quê? Porque esse é eficiente. Ó, ninguém respondeu. Tem algum versículo na Bíblia específico? Sem é café com leite, não vem ver essa carinha esse biquinho de foto no Instagram. Tem algum versículo? Tem o que a gente tem a mente de Cristo. Que mais? Não lembro qual é. Existe um versículo, eu vou ler básico. Provérbios. Qual é o provérbio? É 3, né? Na verdade, eu não sei o número, mas é que o Senhor guarde as minhas emoções. Guarde o meu coração e as minhas emoções. Romanos 12. Vamos ver o que Romanos 12, fala. 2. A Marta está falando de Provérbios 4, 23. De tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele da vida, né, Marta? Não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso também é uma arma. Ela é a específica, porque Deus nos deu uma arma específica. Guardar as emoções, quando as minhas emoções estão sendo atacadas. Tem um versículo em 2 Coríntios 10, 5. Que o Marcos falou. Todo pensamento à obediência de Cristo. Isso mesmo, você leva esse pensamento à obediência de Cristo. Sabe por quê? Porque quando eu levo o meu pensamento à obediência de Cristo, eu estou passando o meu pensamento pela peneira. Muitos pensamentos que eu penso não são meus pensamentos. Eu nem devia pensar sobre eles, mas eu estou pensando. E aí eu estou lutando uma guerra, foi como o Ricardo falou. Eu recebo muitas tarefas para roubar aquilo outro. A mesma coisa, você recebe inúmeros pensamentos para mexer com as suas emoções, só que você não passa pelo filtro da palavra. Vocês têm guerreado guerras que, na verdade, nem deveriam ser guerreadas. Mas dá para coar um café numa peneira de chá? Tá? Não. Não rola, né? A gente vai tomar muito até pó dá, de mas vai café, ficar tá? cheio de borra, né? Então, eu não estou coando café. É a mesma coisa. Vocês não estão coando nada. Bateu um pensamento, vocês ficam, vou pensar. Vou pensar. Puxa, e vai pensando, vai largando. Aí mexe com as emoções. Aí gera uma guerra. Aí vocês entendem que tem uma guerra, vocês se levantam porque já mexeram nas emoções. Mas e se você começar a guerrear enquanto é pensamento? Não vira nem emoção. Não dá tempo. Aí eu não chego numa ansiedade, eu não chego numa síndrome do pânico, eu não chego no medo. Por quê? Porque eu vou cuidar do sintoma enquanto ele é sintoma. Entenda uma coisa básica do mundo espiritual. Nem todo pensamento que você pensa é pensamento seu. Sim. E aí, meu primeiro nível de guerra é aqui, né? Esse é o primeiro, é o mais raso. Porque depois, se ele penetrar, começa a piorar os processos dos sintomas. Porque aí eu já passo para provérbios. Aí eu tenho que levar cativa as minhas emoções a Cristo. Por quê? Porque já saiu daqui. E já foi para fundo, já virou... Né? Esmurro meu corpo para que saia de mim. Então, são níveis de guerras que a gente precisa entender. A gente precisa saber, é o meu pensamento? Senhor, estou levando cativo ao Senhor. Esse pensamento é teu? Ele é cativo. Quando eu faço ele cativo, ele é prisioneiro. Se ele é prisioneiro, ele vai passar pelo crivo. Passou pelo crivo? Via de regra, você vai ver que muitos pensamentos não passam pelo crivo. Eu não preciso guerrear, porque não virou emoção. Mas, às vezes, a gente gosta de pensar.
Porque há uma ferida em nós, há um sentimento, há uma sabe, uma coisa que vai, que nem a maioria de vocês falaram, nada é novo, tudo é recorrente. Tudo é recorrente, coisa antiga. O Marcos luta com a enfermidade. Então, o Satanás já sabe, ele nem precisa ter briga. Vou lançar uma dúvida sobre enfermidade. E você vai investigando, por quê? Porque é um sentimento que o seu cérebro já conhece, então nem passa pelo crivo, já começa. Aí, quando chega no nível que ele entendeu que é de guerrear, ele começa a guerrear. Só que já está desgastado. Já fez ferida, né? Já virou ferida. Então, claro que há guerras que são mais fundas, mas se eu cuidar dessa situação no começo, eu não vou ter tanta briga. Mas nós não conhecemos a força que nós temos. Nós não conhecemos a alma. Eu dei essa tarefa, primeiro, para vocês conhecerem a alma de vocês. Quando eu conheço a minha alma, eu sei como lidar com ela. E, às vezes, a gente consegue identificar algumas coisas. Mas a sua alma tem estado impregnada? Eu vou fazer uma perguntinha básica, como sempre faço. Tá bom? Você está... Vou melhorar essa pergunta, vou deixar mais fácil. Você chega ao Pai através de quem? Do filho. Do filho? Quando você chega ao Pai através do filho, como você se relaciona com o Pai? Como um filho. Melhor essa pergunta. Quando eu estou na presença de Deus. Sim. Como é que você se relaciona com ele? Ah, você está falando do jeito? Tá. Se é como filho, Vera, por que na guerra você precisa de uma oração automática? Então, mas tem hora que você não fica com pânico. Nessa hora, estou falando eu. Né? De repente, assim, eu tenho horas que eu acordo à noite, os pensamentos durante o dia, aquela tribulação, de noite, assim, você acorda com aquele medo. E, para mim, o Pai Nosso é o que me dá o conforto e eu consigo reestruturar para eu ter um caminho, entendeu? De eu chegar até o Pai. É isso que o Pai Nosso faz para mim. Ele me dá o caminho, me aquieta, ele vem como aquele vento calmo, me acalma para que eu possa chegar até o Pai. É esse o sentido que ele faz em mim, entendeu? Para que eu possa ter uma estrutura e chegar lá e eu ter palavras para me expressar com o Pai. Entendi. Porque se eu chegar na presença... Porque se eu chegar na presença dele do jeito que eu tô, eu não vou conseguir falar. Mesmo ele sendo meu pai. Verinha, aí para mim vem Hebreus 4,16, que fala assim, ó, acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Esse acheguemo-nos, pois, está falando assim, ó, vem sempre, vem todo dia, vem toda hora. Então, eu preciso, quando eu estou bem, criar um caminho para o trono. Também chegar. Na hora que essa sensação vem, eu tenho um caminho direto. Então, talvez você precise estreitar também. Pode falar. Então, você também precisa estreitar essa relação. Eu entendo que o Pai Nosso faz porque ele já te dá esse caminho. O Pai Nosso é como se ele te desse a paz para chegar até lá. É como se fosse uma passagem. Então, saio daqui e já vou me estruturando. Mas aí, quando eu penso que eu tenho o trono da graça, e como a Adri ensinou para a gente aqui em Efésios, que graça é Cristo, se eu tenho essa relação diária, e se eu tenho essa relação sempre, a hora que esse pânico, esse desespero chegar, mesmo que eu levei cativo algumas coisas e outras passou, eu tenho um caminho rápido. Amém. Faz sentido para você? Já chorou na frente do Marcos? Uxe! Não de raiva. Quantas vezes você conversou com ele só chorando? Algumas, né, amor? Não disse uma palavra, mas chorou. Sim. Por que você fez isso? Ela vai falar muito, ela vai chorar daqui a pouco. Se você falar muito, eu já choro. Sabe por quê? É intimidade e é confiança. Você não precisou chegar nele, Marcos. Peraí que eu vou me acalmar. Agora eu posso falar com você, chorar, entende? Mas você faz isso com Deus. Você não pode... Uma que você já dormiu errado. Para você acordar com pânico no meio da noite, provavelmente você não guardou, não pediu para o Senhor, não entregou seu dia, não encerrou o ciclo.
Automaticamente você está vivendo. Então, você vai sempre numa bola, girou uma bola. E aí, por não ter um relacionamento que te permita chegar em desespero, você tem que ter um ritual. Por quê? Porque a gente cria rituais. Mas para conversar com o Marcos no desespero, você tem ritual? Nada, você chega descabelada, desembranhada, do jeito que você está, ele que se vira e te entender. Não é assim? Verdade. Me entende aí que acabou. Mas e por que para Deus nós não podemos chegar ainda desengranhados? Do jeito que estamos, né? Entendeu? Como a gente cria caminhos que não nos deixa ser quem somos em Deus e do jeito que a gente é. Eu tenho certeza. Olha, nós vimos em Apocalipse, que é um livro, que são os livros das lágrimas, velho. Cada lágrima que você derrama é uma anotação que o Senhor faz neste livro. É belíssimo. É belíssimo. E você acha que você precisa de palavra para chegar diante dele? As suas lágrimas contam histórias. Até porque o Espírito Santo que está em você, quando você não fala, ele se exprime, né? Ele se expressa com Deus através de gemidos inexprimíveis. Porque ele mora em mim. Se tem alguém que sabe o que você sente, esse alguém é o Espírito Santo. Ele é a habitação dentro de você. Então, nesse Agora, momento, outra pergunta, um nível mais difícil. Nós temos acesso ao Pai através de Cristo. Cristo é o caminho. Ok? E em quem temos esse acesso? Em ao canal? Em quem você acessa o Pai? O Ricardo está assim, meu Deus, da onde ela tira essas coisas? Ela é assim desde criança, Rick, não tenta entender, só ama. Conta para mim, em quem a Vera e o Marcos travaram? Em quem nós temos acesso? Tá bom. Vai, gente. Vamos? É pensar, nós estudamos isso. Vai lá. No Espírito. Isso mesmo, Rosana. Você já está fazendo bom. E como você chegou a essa conclusão? Porque pelo estudo que a gente fez, não é porque eles são um só, então se é pelo Filho, é no Espírito que eles são um só. Entendeu? Não sei. Não sei explicar muito bem, mas eu sei que através do Espírito. Entendeu o processo. Porque eles são um só. Se eu me achego, só vou ao Pai através do Filho, é o Espírito que me leva, sei lá. Não sei explicar. Não sou boa para explicar igual você, não. Perfeito. Então, nós temos acesso ao Pai em Cristo, no Espírito Santo. Está claro para vocês? Né? O Pai promove a unidade, o Filho executa e o Espírito mantém. Aí, Ricardo, vamos lá, que você está coçando o queixo, porque está tentando entender o processo, né, Fê? O seu Espírito é um com o Espírito Santo? É. É, Mari? É, Ari? É, Regina? Sim. É um? Sim. Se é um, me explica esse processo. Não? Queria também pensar. Porque, ó, uma das formas que foi que a Cida, claro que a Cida foi no nível mais avançado, porque ela já está no nível mais avançado, ela falou de Cristo ser o cárcere de Paulo. Isso é o nível PH dele, a gente chega lá, né? Mas enquanto a gente está nesse nível aqui baixinho, que nós ainda estamos vivendo em Cristo Jesus, e é por ele morremos, por ele vivemos, por ele andamos, como é que eu chego? Como é que eu entendo que é através do Espírito que eu tenho acesso? Nós já estudamos tudo isso. Vocês precisam entender, porque isso tem que ser um porque conceito. Nós somos um com Cristo. É porque o Espírito Santo mora em nós. Está em nós. O que mais? Esse conceito ele é incompleto. O que mais? Porque no Espírito a gente habita as regiões celestiais com Cristo? Isso é um ângulo do estar no Espírito. O que mais? Mas tá bom o negócio. Vamos lá. Então, vocês estão... O conceito é isso mesmo, só estou aprofundando ele. A gente está trabalhando o conceito naquilo que a gente já cresceu, né? Eu acho que é por essa conexão em espírito e espírito. Não sei dizer.
Eu, por exemplo, pegando o gancho do que vocês estavam falando, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em orar. Então, para mim, eu sou muito essa coisa, eu sinto muito só de estar na presença, em espírito com Deus. Eu acho que isso também tem muita relação, não sei nem se eu poderia tocar nesse assunto agora, mas é que é um gancho, é o que eu estou sentindo. Não, traz. Eu não tinha muita intimidade, não tive muita intimidade com o meu pai. Então, por exemplo, com meu pai, eu via poucas vezes e eu não tinha essa coisa do falar. Eu nunca tive, eu sou muito calada, eu sou muito de escutar e me expresso pouco. Então, por exemplo, com meu pai, eu simplesmente, eu ficava com ele assim, num período no domingo, e para mim, só precisava estar na presença, no lugar que ele está. Então, hoje, eu penso que com Deus é meio esse relacionamento que eu consigo. É sentir estar na presença de Deus, e eu sou uma pessoa que o falar, assim, o orar, primeiro que eu sou de uma família católica, né? Eu tô na igreja há uns 5 anos. Então, para mim foi muito difícil, quando eu entrei na igreja, de ver o povo orando, falando em línguas, e aquela gritaria. Eu falava, esse povo é meio louco, para que gritar, né? Fica quieto. E eu sentava até lá no fundão, até hoje, eu sento lá no fundão, porque eu não gosto de ouvir ninguém. Então, assim, essa coisa do falar, para mim, é muito difícil. Eu oro muito pouco, né? Hoje... Mas você ora falando, eu acho... Mas você ora na Sim, cabeça? Você ora na sim, cabeça. oro. Eu não consigo expressar em palavras. Quando eu tenho que expressar em palavras, eu meio que fico pensando no que eu vou orar. E eu acho que isso, para mim, é mais ou menos o que a pastora Adriana está falando. Não assim, falando o Pai Nosso, eu também rezo. Mecânico, você está falando. Mas para mim vira uma coisa meio que parece que eu fico pensando no que eu vou orar. Isso, para mim, não tem. Então, eu prefiro ficar em espírito. Para mim, é espírito. Eu vou pensando, eu vou agradecendo, vou louvando, vou adorando a Deus, mas tudo meio calada, no espírito. Para mim, a oração, para mim, é isso. Não sei. Gente, tá certo, é o que você pensa. Não existe certo e errado, né? É o que é. É claro que você pode melhorar isso colocando em palavras, porque isso também é uma coisa que talvez você precise trabalhar, porque é importante eu ouvir também o que eu falo, né? Isso também é importante. Então, é uma coisa que talvez você precise ir trabalhando, mas é o teu nível. E aí, isso é. Sim, e eu quero, inclusive, é uma coisa que eu gostaria muito de melhorar. E você vai fazer, vai fazer. Mas hoje eu sinto que no serviço, em casa mesmo, porque eles não, assim, a gente não tem esse costume de orar, de falar de Deus, assim. Então, assim, hoje eu sinto que eu falo muito mais aqui em casa, no trabalho, aonde eu estou, sempre flui muito mais fácil. Que legal. Tá bom. Pode falar, minha irmã. Não, eu tô pensando aqui. Estou pensando aqui que, assim, quando nós olhamos para quem o Espírito é e para quem nós somos duas pessoas. Ele é um e eu sou outro. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que nós somos um. Então, não há essa divisão. Lembra quando a gente estudou Efésios 2, que eu ainda trouxe para você a palavra kainos? O Senhor pegou duas coisas e fez uma coisa nova. E há um versículo, eu estou tentando achar esse versículo, eu não achei ele aqui ainda. Qual Se você souber, que fala que nós nos tornamos um com o Espírito. É o 18, Dri. 18 o quê, Mar? É o Efésios 2, 18. Não, eu acho que não é esse. Você fala do mesmo Espírito, Mara? É. Beleza, eu estava procurando outro lugar. Efésios 2, 18? É isso. Deixa eu ver se é isso aí, 2, 18. É isso mesmo. Mas não é esse, não. Tem um que é mais específico mesmo, Mara.
Tem um que realmente ele fala que nós nos tornamos um, que não há divisão. É essa visão que nós precisamos entender. Nós não somos um ser separado da Trindade. Nós não somos. Nós não somos algo em que eu tenho a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e eu tenho o corpo de Cristo. Entende isso? A gente acha que nós somos isso, mas ele fez isso, ele resolveu, da figura dele, fazer isso Na verdade, o espírito do homem ele é vazio, né? Aguardando o espírito que vai preencher. É como se fosse algo esperando a manifestação daquilo que você vai evocar. Então, nós não temos... O nosso espírito, ele não tem personalidade. Ele é vazio. É como se ele fosse só um lugar aguardando que espírito você vai chamar para evocar. A partir do momento que você evoca esse espírito, você tem a personalidade desse espírito em você. Tanto para o Espírito Santo como para quem segue outras coisas, porque o Espírito que me enche me leva, me direciona, né? Me dá personalidade, me dá fortaleza. Então, eu entendo isso. Eu estava olhando aqui, deixa eu só confirmar aqui, 2 Coríntios 1:22, que ele fala que o Espírito dele habita nos nossos corações como garantia de tudo. É esse que você está procurando? Esse é o penhor, que ele está trazendo em Efésios. Mas aí é Efésios, né? Esse é o penhor de Efésios, que ele está falando. Mas isso que você falou, Pri, é engraçado, porque assim, a gente fala que nós somos um, né? Um espírito, no meu espírito com o de Deus, só que a sensação é essa mesmo. Na hora que está orando, parece que somos pessoas distintas. Não existe uma coisa só. Então, assim, eu aqui como Mari, o ser vivo, né? Constituído em carne, orando para que o Espírito Santo de Deus, que é outra pessoa, muito embora eu falo somos um, mas é outra. No final das contas, pelo menos da minha mente, acaba sendo assim mesmo. É porque nós precisamos ter a plena convicção do que é ser selado e do que é ser comprado. Você foi comprado. Quando você compra algo, ela é sua, ela te pertence. Só que a gente tem a condição, eu comprei esse celular, ele é meu, mas ele não faz parte de mim. Não me pertence, né? Diferente. Assim, Cristo nos comprou e fez nós dele. Quando ele não... Porque isso é a profundidade do que é a salvação. Nós achamos que a salvação veio, nos libertou do julgamento, do inferno e nos fez fora dele. Nós caminhamos sendo o corpo de Cristo aqui, tá? E Cristo caminha aqui e o Espírito Santo aqui. Quando, na verdade, é isso mesmo. É 1 Coríntios 6,17. Ó. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Um espírito com ele. Não tem outro, não é um espírito com ele. Nós somos um espírito. Então, agora, nós fazemos parte da Trindade, essa loucura. Eu sei que é difícil a gente entender, mas é o que Efésios está nos alargando. Você não está sozinho no mundo espiritual. Você não caminha pelo teu espírito, porque se for pelo teu espírito, você vai viver aquilo que Satanás um dia, através do seu demônio, disse assim, ó, para 2 pessoas que queriam expulsá-los. Ó, eu sei quem é, eu conheço Jesus. Paulo, eu sei quem é. Quem são vocês? Quando Cristo colocou uma marca em nós, ele não só colocou a marca, ele colocou um penhor que é uma garantia. Uma garantia. Ele nos fez nele. É nele. É nele que vivemos e é nele que caminhamos. Dá para caminhar em alguém sem estar nele? Mas é aquilo que você falou, não dá para eu olhar. A gente acha que dá. Então, mas é porque a gente olha isso sobre um olhar natural. Sobre um olhar natural, é muito difícil de entender isso. Se eu não sair desse processo do mental, como você falou lá na primeira aula, eu não consigo entender isso. Então, a gente tem que sair desse processo de olhar as coisas dentro de uma simbiose humana. Não dá para ter 2 em 1, não funciona para nós. É lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Só que nós não estamos falando dessa dimensão natural, a gente fala de uma dimensão espiritual. Então, a gente precisa ampliar... Verdade, pastor, é que às vezes a gente não acredita que a gente tem essa autoridade. Exatamente. A gente não acredita. É verdade, Marcos. Eu acho que esse é o ponto. Além de não acreditar, nós não achamos... Ó, a maioria do que vocês disseram era mérito. A gente entende, mas a gente não acredita 100%. Respondendo a acha que Deus...
A gente ainda acha que Cristo está lá em cima, é Deus, e ele está um ser supremo, Tem uma e que distância, a gente né? não tem essa capacidade de estar ali junto com ele. Ou quando Vamos dizer que pensa seja que isso. tem, Marcos, a gente pensa que é pelo que a gente faz, e não por quem ele é em nós, né? E, Eu acho que esse é o segundo maior problema. A gente exatamente. pensa que é porque as obras que eu faço vão me abrir algumas coisas, quando na verdade não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com o que ele fez e o que ele faz em mim através dele. Então, precisamos mudar esse conceito. Esse conceito, ele deixa a gente muito rasinho. Mas é o que o Ricardo falou. Ele falou o seguinte, que é mais difícil orar por ele mesmo do que orar pelo próximo. Porque orando pelo próximo não passa pelo mérito meu. Não. Eu vou orar pelo próximo sem olhar para mim, porque quando eu olho para mim, passa pelo meu mérito. Será que eu sou bom o suficiente para receber? Será que eu tenho fé o suficiente para receber? Será que... Por isso, Ricardo, que muitas das vezes a gente ora diferente no sentimento do que a gente ora pelo próximo. Pelo próximo, a gente vai diante de Deus e não passa por nenhum mérito meu. Como eu não conheço muito bem a pessoa, ou até conheço muito bem, mas eu acho que ela é sempre maior do que eu, então ela é mais merecedora. Por isso que a gente tem essa distinção ao orar por nós. Porque eu olho para mim. E Deus Sabe quem ama eu sou? mais, né? Eu não sou muito boa. Como aí eu não sou naquilo muito que a Ari boa... falou. Foi o que a Ari falou. Foi o que a Ari falou, né? Porque daí eu preciso fazer coisas boas para que as coisas boas aconteçam comigo. Quando Cristo me garante que não é isso que ele já fez. Porque Efésios fala isso, nós já recebemos tudo. Já recebemos. O Efésios, ele lida com os verbos no passado, ele não fala com o futuro. É um passado, já foi feito, já foi entregue, já foi consumado, já foi trabalhado. Mas eu ainda acredito que são obras, né? Porque a gente aprendeu que salvação é obra. A gente aprendeu que relacionamento com Deus é relacionamento humano. Eu tenho que te dar algo, você achar que é bom para você me dar algo. A gente ainda está na base do raio da troca. A gente ainda pensa nesse meu Deus do céu. A gente ainda pensa na troca. Tenho que fazer para merecer. Não. Ele já fez e por isso merecemos. Que é a mesma coisa do digno, né, Adri? É a mesma coisa do digno. Não sou digno dele. Não tem nenhum lugar que Deus fala que eu preciso ser digno para qualquer coisa. Ele só fala, você me ama porque eu te amei. Se há dignidade nisso, ela está em Deus e não em nós. E são outras coisas que a gente precisa ampliar dentro desse processo. Nós precisamos ampliar em nós o conceito de salvação. Sim. Salvação vai muito além de salvar pecados, de salvar dos pecados, do julgamento eterno. Essa foi só uma porta. Quando eu passei por ela, Deus abriu um leque. E é esse leque que vai fazer você andar e ter uma vida vitoriosa. É fácil? Não é fácil. O que eu preciso que vocês entendam é que a salvação para vocês, hoje, não dá mais para parar. Naquela parte que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Meus pecados, Porque se parar aí, você não vai entender mais nada de Efésios. Porque Efésios, ele traz essa parte, como nós vimos em Efésios 2. Traz isso, mas em Efésios 1, ele te levou além. Ele já passou. Hoje, Paulo, nós terminamos de estudar Efésios 2, quando ele fala que você é família, você é co-cidadão do reino, você é família de Deus. Então, você tem a opção de entender a salvação como Cristo morrendo na cruz pelos teus pecados, e só, ou você tem Cristo morreu pelos meus pecados, mas depois eu morri com ele, eu ressuscitei com ele, eu fui glorificado com ele. E isso faz toda a diferença na sua caminhada. Justificada nele, né? Justificada nele, eleita nele. Então, é uma série de coisas que a salvação nos trouxe. E, para mim, uma das coisas mais tops da salvação é a amizade que eu volto a ter com Deus. A salvação me resgatou, me colocou como amiga de Deus de novo, me deu acesso ao trono da graça a hora que eu quiser, do jeito que eu tiver, no momento que, sabe, não importa como você está. Você tem um trono à sua disposição 24 horas por dia. Vamos contar, né, o tempo Kairos aí, o tempo Cronos, aliás, que são 24 horas por dia, mas se você entrar no tempo chamado eternidade, ele está disponível para você, porque a graça é Cristo, como a Adri ministrou na primeira aula. Então, a gente tem isso disponível a hora que a gente quiser, e é do jeito... A palavra ainda fala assim, ó, Hebreus 4:16. Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, porque no devido momento você encontrará
socorro e misericórdia. Olha o que eu amo esse versículo, porque ele fala assim para mim, ó, filho, vem qualquer hora, vem de qualquer jeito, vem, mas só vem, cria comigo uma trilha de relacionamento, porque na hora que você precisar de socorro, que você não sabe o que fazer, você já tem um caminho, você já sabe para onde ir. Que é aquilo que a Adri falou do Marcos e da Verinha, né? Quando eu tenho um relacionamento com alguém, eu ligo chorando, eu ligo berrando, eu ligo gritando, eu ligo do jeito que eu tô, e o outro me conhece tanto, e tem tanto apreço pela minha pessoa, que ele vai falar comigo do jeito que eu tô, e vai ter graça para me acalmar e me dar o devido socorro. Esse versículo, para mim, ele é top naquilo que é a graça de Cristo. O dia que eu entendi esse versículo, ele me deu tanta segurança de saber que eu tenho lugar para ir toda hora. Pergunta: quem tem o selo do Espírito Santo? Quem tem? Só fazer uma sininho aí. Quem tem? Tem, Ricardo? Vivi, tem, que tem, Rô tem. Tem, Ari? Lu tem, Mari tem, Verinha tem. Aí eu pergunto, quem fala em línguas? Ricardo tá falando! Tem mais? A Mari, a Soninha. Fala, Lu. A Rô. Você tem o selo? A Lucimara travou. Travou. Tem o selo? Cadê? Caiu? Tem. A Lu tem o selo. Tem. E o penhor? Quem tem o penhor? A Lu tem. Quem mais tem? Quem mais tem o penhor do Espírito Santo? Tem, Vivi? Você tem o penhor? Tem, a Rô tem. Bom, já que todo mundo tem. Tem, Só? Não lembro, pastora, que é o penhor mesmo. É o penhor. Mas espera aí que alguém vai explicar para você. Quem que é o penhor? Quem vai explicar para a Soninha? Quem vai explicar para a Soninha o que é o penhor? Se você tem, você sabe o que é. Ninguém tem um iPhone e não sabe o que é. No mínimo, você vai ler o manual, né? Não sei se eu vou acertar. Ué, não sei se eu vou acertar. Vamos lá. Mas é que eu fui comprada. Eu sou, não sei me expressar. Lu, sem pensar muito, a gente vai organizando, vai falando. Agora me fugiu a palavra. É como se fosse a penhora. Eu tenho e o que é uma penhora? Eu fui poder sobre aquela pessoa. Eu tenho. A penhora você não dá como garantia, não é que você deixa, você vai penhorar, se dá algo valioso. Eu captei, estava lentinha, gente, desculpa, mas ok. Não tem problema só, é legal que a gente está trabalhando aqui. A Mari escreveu, é a garantia, é a certeza que você vai receber tudo que te pertence ao final. E o que é o selo? É que eu sou propriedade de Cristo. Somos marcados como filho. Então, tem diferença de selo e penhor? É o selo, a marca. Ok, um é a marca que você é propriedade de Cristo. E o penhor é a mesma coisa? É uma garantia do quê? Vamos lá, Ricardo, qual é a garantia? Qual a diferença? Vou colar da Viviane aqui, ela está dizendo que o... Pode colar. Pode, expressa a Vivi aí. Ela falou que o penhor é Cristo que morreu na cruz, né? Não. Não? Então, a garantia de ser filho. Que passaram o cola errado. Mas se você falar só um pouquinho mais alto, eu consigo discernir. Fala lá, Vivi. Ela não está falando. Não. Está pensando. Tá. Vamos lá, fala, Marcos, o que você está falando? Não, porque a cola estava errada. Não, eu falei que passaram o cola errado pro Ricardo. Passou, a Vivi passou cola errada pro... Olha, vamos lá. De propósito, Rio. E é o penhor? Vocês me disseram que é uma garantia do quê? De ser selo, filho. marcar com a propriedade. A Mari está falando, cada um de seus filhos. Isso é o selo. E o penhor, Mari? Cadê a cola, gente? Vocês podem colar. Eu nem vou passar. Não, eu estou até lendo aqui em 2 Coríntios, viu, pastora? Ah. Mas eu não consegui... Uma cola, né?
Não consegui entender, a verdade é essa. Olha aí, foi. Eu entendo, mas eu não sei me expressar, entendeu? Ah, tá. Entendi. Vamos lá, o que é o penhor, gente? Vocês têm? Se vocês têm, vocês vamos lá. Vocês começaram que é uma garantia. É uma garantia de quem para quem? Porque se é uma garantia, eu estou recebendo de quem ou estou dando para quem? Para quem que eu estou dando? Para quem que eu estou recebendo? Qual é? A garantia de viver as promessas de Deus, de a gente estar recebendo de Deus, de viver tudo que Ele prometeu. A gente estudou isso em Apocalipse, não foi ou foi agora? Aquela que nem lembra. A garantia Quem concorda de que aquilo com ela? que foi prometido é verdade? A Vivi está falando. Vou precisar abrir um áudio para a gente entender o que a Vivi está falando. Vamos lá, vocês estão chegando. É isso mesmo. Vocês precisam buscar em vocês o que tem da palavra para a gente continuar. Por isso que eu estou fazendo perguntas e estou aqui, ó. Porque vocês entenderam que é selados, isso é ótimo, vocês são guardados, vocês foram comprados mesmo, vocês são propriedades mesmo do Senhor. E o penhor? Se é uma garantia de que as promessas, você vai receber todas as promessas, aonde? Aqui na Terra? Quem garante? Aqui no Pastora. céu. É aqui na Terra. É a garantia que somos herança de Deus. Vai mais além. É quase isso mesmo, a palavra fala isso, mas o conceito é mais além. Pastora, o penhor não é a garantia, o pagamento. Jesus Cristo não deu a vida dele como um sinal, um pagamento por nós, para que nós tenhamos a salvação? A salvação ela é perfeita e a obra da cruz é completa. Então, ela não poderia ser uma garantia, Sônia, porque a garantia é apenas uma segurança de que eu vou fazer o pagamento completo. Cristo não deu uma garantia. Cristo fez o pagamento completo pelo nosso pecado. Então, não é esse o penhor. Não é a obra da cruz que é o penhor. O penhor é outra coisa. Vai além. Depois dessa situação é que vem o penhor. Qual é o penhor? O que está em Efésios. É a graça. Isso está em Efésios. Isso realmente está em Efésios 1. Nós estudamos isso em Efésios 1. O penhor é a garantia que Deus está dando pelo Espírito Santo de que ele vai completar toda a obra até o novo céu e nova terra. Essa é a garantia de que eu vou poder desfrutar dele aqui. A marca, o selo do Espírito é que eu fui comprado. O penhor do Espírito é o penhor que Deus nos dá através do seu Espírito, de que eu vou poder desfrutar do céu aqui na terra. Quem faz uso desse penhor? Nas suas guerras, quando foi que você usou esse penhor? Esse direito, né? Quando foi? Quando você lembrou disso, pelo menos, né? Já ajudaria se lembrasse. Quem lembrou de usar a marca, o selo? Quem lembrou de usar o poder que o Cristo foi, que Deus usou, porque não foi Cristo, foi Deus que usou o poder para ressuscitar a Cristo e ele te deu esse poder. Quem usou esse poder na guerra? E vamos lá, se eu usasse, será que seria mais rápido e mais eficaz a saída? Será que eu ficaria patinando como a maioria de nós ficou patinando ou seria efetivo? Porque o que a Adri falou, será que estou usando a arma certa com a guerra certa? Já que são guerras, a maioria das guerras que nós falamos aqui são guerras que nos perseguem há muito tempo. É claro que lidar com o emocional e com a mente vai ser nossa guerra, é a eterna militância. Isso vai ser. Só que aquilo que eu já venci, e vários de vocês falaram, nisso aqui eu já venci, ou a guerra ela é muito menor, ou a minha resposta é muito mais rápida e muito mais eficaz. Então a pergunta é, se estou usando a mesma arma para as mesmas guerras, por que umas eu venço e outras não? A pergunta é, por que eu estou sempre na mesma guerra? A Mari, ela falou que as guerras elas são cíclicas. Uhum. O Marcos, as guerras são as mesmas. A Bel, a guerra é a mesma que vai para a ansiedade. A Pamela já está vivendo, ela venceu a guerra financeira, agora está vivendo, mas está permitindo que chegue ao pânico. Como é que fica essas guerras?
Vocês vão ter guerras, e é normal. No Neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que isso vai ser aquela coisa, como o Senhor falou, que pobre a gente ia ter sempre, né? No nosso meio, luta a gente vai ter sempre. A questão é, não pode ser a mesma. Volta o versículo. Volta o versículo que você falou. Volta o versículo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Termina. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Então, se eu estou nele, eu tenho como vencer, concorda? Sim. Porque Jesus fala, né, que tudo que ele fez foi através do Espírito Santo. Então, se eu me atento que tudo que ele fez foi através do Espírito Santo, e ele diz que eu posso fazer mais do que ele fez. E essa promessa geralmente nos deixa desesperados, né? Quando ele fala, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Poxa, o que é maior do que levantar um morto? É isso. É essa condição de pecado que a gente precisa tirar e entender que em Cristo, porque assim, o pecado já não é mais problema para mim e para você, nós já passamos disso. Nós já passamos dessa coisa do pecado, porque o pecado é na lei, lembra que a gente viu a lei, né? Eu estou vendo esse romano, mas o pecado é lei, isso já não é mais problema para nós. A nossa situação agora é entender, através do Espírito Santo, que nós estamos em Cristo e que se ele venceu, a gente vence. Então, você não lida com mérito, nem com pecado quando se relaciona com Deus. Você lida em quem você é em Cristo Jesus. Porque nele vivemos, nele morremos e nele caminhamos. Identidade. É nele. E a minha sua identidade não é mais uma identidade de pecado. Não é mais de alguém que precisa ser resgatado do pecado. A sua identidade hoje é de filho. Ou quem aqui tem filho? Só a Rô que não e a Bel. E eu. O restante, todo mundo aqui tem filhos, não é? Sim. O seu filho se relaciona com você quando ele erra, sempre no erro, ou ele se relaciona com você de boa? Depois que ele errou? Boa. De boa. E por que você não faz isso com seu pai? Porque a gente acha que errou uma vez, não pode fazer de novo, né? E a gente esquece que o Senhor fala que pecado perdoado é pecado esquecido, que ele afasta como o Oriente do Ocidente, assim, não tem mais correlação. Para Deus, aquilo acabou. E tem mais, quando Deus olha para mim e para você, ele vê Cristo, e Cristo não tinha pecado. Mas a gente acha que nós precisamos chegar num lugar e salvar a todos, sim, curar a todos, transformar todos. Jesus entrou um dia, ele estava num lugar onde tinha um monte de gente doente. Um monte. Ele pegou e foi para específico para e falou assim, o que você está fazendo aqui? Você está esperando? Estou esperando a água ser mexida. E por que? Não vai dar. O que você quer que eu te faça? Eu acredito que esse cara deve ter esse cara doido, né, Fê? Jesus salvou todo mundo desse tanque? Não. Ele curou todo mundo? Um aleijado de 38 anos. Teve cidades que Cristo se recusou a entrar. Na cidade dele, ele não pode fazer milagre. Ele não pôde. Não salvou. Ele não pôde. E aí? Entenda, Cristo sabia quem ele era e o que ele tinha que fazer, e que nem todos viveriam. Então, nós precisamos quebrar em nós esse conceito de que eu tenho que ser perfeita e levar Cristo para onde for. Nós vamos levar Cristo sendo você. Você leva você para onde você é? Ou você deixa você em casa e leva uma outra coisa? Às vezes queria, mas vai tudo junto. Eu também gostaria de ter um pocket que enfiasse eu lá dentro. Fica aí chata. Eu levo eu. A partir do TPM podia ficar em casa de vez em quando, mas ela vai junto. Você leva Cristo para onde você é, para onde você for. Você pode estar tá no banheiro, você vai levar Jesus Cristo. Até para o banheiro você vai levar. Você vai levá-lo para onde você for. Então, há momentos que Deus vai trazer uma palavra de conhecimento para alguém. Há momentos que você vai entrar no local e você vai sair do local. Há momentos que você vai olhar para uma criança chorando e você vai se impactar. Há momentos que você vai olhar e falar, que moleque chorão, que moleque chorão, cadê essa mãe desse moleque que não bate nele? Entenda, isso é Cristo. Nós precisamos quebrar muitas coisas que a religiosidade nos fez. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, onde as pessoas... Hoje mesmo lidamos com a morte de uma prima nossa. Covid também lidamos. E aí você está dentro de casa e fica assim, e agora? A Pâmela perdeu o cunhado. A Mari perdeu outras pessoas perto. A cunhada com Covid, a sobrinho com Covid, né?
Se a gente não chamar quem nós somos e em quem nós estamos, que diferença nós vamos fazer neste momento? Ó, a diferença, muitas vezes, é só estar. É só estar no equilíbrio. Não é levar é só estar no equilíbrio. Porque se a pessoa enxergar em você equilíbrio, ela vai ficar mais tranquila. E ela enxerga a paz que excede o entendimento, né? E isto é característica de Cristo em nós. Mas toda vez que você quiser ser perfeito, você vai tirar a atuação do Espírito sobre você. E tem Porque outra, você vai a gente não tem resposta para tudo, né, gente? Por que Deus levou? Porque Ele quis. Por que foi embora? Porque Ele quis. Eu não tenho que dar respostas específicas e tão espirituais. Foi porque Ele quis. E quem Ele quer salvar, Ele salva. Quem Ele quer levar, Ele leva. E quem Ele não quer fazer nada, Ele não faz nada. Aí eu tenho que te responder, por que as pessoas não pegam Covid? Eu não vou saber. Mas a gente acha que porque está em Cristo, todas as loucuras do mundo é Ele que faz e que a gente tem que ter resposta. Não temos resposta, gente, não temos. Teve um momento em que Cristo caminhava e fizeram algumas coisas. Ele estava conversando com os apóstolos algumas coisas. E ele falou assim, olha, tem coisas que eu não posso dizer agora, porque vocês não estão capacitados. Mas a hora que o Espírito vier, ele vai mostrar todas as coisas. Olha só, Cristo sabia todas as coisas, mas ele falou, não, quando vier outro vai fazer. Ele não tinha nenhum problema de falar, não posso te dar resposta agora. E tem coisas que a gente não pode dar resposta. Por que as pessoas estão morrendo de Covid? Por que estão isso? Uma das coisas que meu coração fica muito claro é a soberania de Deus. Sim. Em Deus, no reino do Senhor, não há democracia. Ponto. Não. Ele é soberano e vai ser soberano. A minha parte é crer que a justiça dele excede ao meu entendimento. E tem hora que a oração é o melhor caminho que a gente tem. Às vezes a gente quer dar respostas que nós não temos, mas a oração nós temos. Todas as vezes que eu evocar o outro Consolador, que é o Espírito Santo que habita em mim, ele vai trabalhar nas pessoas. Então, às vezes a gente quer dar resposta onde só nos cabe oração. Às vezes a gente quer ter palavra onde nos cabe silêncio. Então, assim, a gente precisa entender também que há momento de falar, mas há momento de calar. Que há momentos de chorar, mas há momentos de sorrir. Preciso entender que há tempos, e Cristo é a plenitude de tudo. Quando eu entendo, eu me coloco no processo sem a obrigação de ter a resposta correta, mas com a obrigação de ser instrumento. Gente, se a gente é instrumento, sempre é eficaz e certeiro. Quando eu deixo de tirar aquilo que eu quero, né, e deixo Deus fazer, sempre é perfeito, porque Ele conhece tudo. Se tem alguém que conhece o coração, é o Espírito Santo. Se tem alguém que sabe exatamente o que fazer na hora certa, é o Espírito Santo. Então, quanto mais dele, né? Porque, assim como a minha irmã falou, o espírito do homem é sujeito, né? O espírito é sujeito ao homem. Então, se eu quiser deixar o Espírito Santo fluir, ele vai fluir. Mas se eu não quiser, ele vai ficar lá dele. Apesar da soberania, ele vai ficar. Então, depende muito de nós. E quando eu entendo isso, é mais fácil. Não tenho que te dar a resposta, tenho que te dar Cristo. O que eu tenho de Cristo é isso. Ó. Eu sempre falo que o meu melhor jeito de amar é orando. Então, todas as vezes que eu vejo uma situação que eu não dou conta, eu falo, eu vou te amar do jeito que eu sei, eu vou orar ao meu Pai. É o melhor que eu tenho para te entregar, sempre é o meu melhor, porque daí é tudo que eu tenho no meu coração e eu sei que a direção é a dele, né? Então, e isso é uma coisa que eu tô aprendendo, porque muitas vezes eu quero ter resposta para tudo. E eu entendi que tem hora que calar minha boca é a melhor resposta que eu tenho, inclusive para o mundo espiritual. Tem hora que ficar quieta é a melhor resposta, porque daí o Espírito Santo faz o que ele tem que fazer. E isso tem sido um aprendizado enorme para mim. Fácil, né? Não, adoro falar. Mas tem hora que calar a boca é o melhor caminho de sabedoria. Isso tem sido muito difícil para mim, mas tem sido muito prazeroso de entender o prazer que isso traz para o Senhor, sabe? É muito doido esse negócio. Muito doido mesmo. Beleza? Já são 5 para as 10, 6 para as 10, para ser exato. 10 para as 10. Dúvidas? E aí? Melhorou os conceitos, gente? Perceberam quando a gente precisa Pastora, pensar? Oi, Rê. Então, só uma observação. Lembra do Apocalipse que vocês ensinaram para aprender a adorar? Sim. Então, olha, essa experiência está sendo maravilhosa nas lutas. Ah, que delícia. É adorar. Que delícia. E a arma que eu tenho usado é a adoração. Que delícia. Né? Sem melodia, mas aquele no teu espírito cântico, mesmo. Né? É meu cântico. Foi uma chave para mim. Glória a Deus. Para as lutas. Só para complementar também na minha... eu tenho também muita luta nessa área emocional, né?
as chaves que vocês têm me dado assim através das aulas têm sido incríveis. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer muito. Nossa, glória a Uma Deus. das chaves é a adoração. Que delícia. Aquilo é tremendo, né? Nossa, até hoje eu lembro daquele barulho que a gente produziu. Foi tremendo, né? Isso, é. E como você falou, é conversar com o Espírito Santo mesmo, porque ele é um com Deus, né? E é bom dia, Espírito Santo, né? Boa noite, Espírito Santo, e falar nossos problemas do dia a dia com o Espírito Santo. E como vocês falaram também, isso é a intimidade, Sim. né? É relacionamento, né? Intimidade com Cristo. Amém. Eu queria aproveitar esse gancho da Regina e eu queria te dar uma tarefa para essa semana. Geralmente é a Adri que dá, dessa vez eu vou entrar nessa vibe. De você acionar o Espírito Santo em você para tudo que você for fazer. Por exemplo, vou fazer uma comida, não sei como fazer. Acionar a inteligência e a sabedoria do Espírito Santo. Eu vou ligar para alguém, não sei o que falar. Então, não falo, aciono a inteligência do Espírito Santo. Preciso fazer um trabalho, não sei como faço, está enrolado. Acionar o Espírito Santo para te dar caminho nesse trabalho. Em todas as áreas. Você começar a usar a dependência mesmo do Espírito Santo. Principalmente aquilo que você olha e está tudo bagunçado. Está tudo bagunçado. Evocar o Espírito Santo nas suas tarefas diárias e pequenas. Porque isso também funciona como a autoridade que a Adri nos ensinou dos bichinhos. É muito louco, assim, quanto mais você aprende... Eu lembro que eu sou péssima em manicure, né, gente? Eu não nasci para fazer esse trem aqui, não. Mas numa época sem dinheiro, eu precisava aprender. E todas as vezes que eu evocava o Espírito Santo para ele me ensinar a fazer a manicure, a minha mão ficava perfeita. Quando eu não evocava, eu era bife para todo lado. E isso foi me ensinando a depender do Espírito Santo para as coisas muito pequenas. Porque eu preciso também ativá-lo naquilo que é pequeno. Porque quando chegar o grande, eu já tenho lastro de autoridade, de experiência, eu vou usar. Então, eu queria que esta semana você fizesse toda atividade que você for fazer, que você não sabe fazer, ou que ela está bagunçada, ou que você entende que ela é maior do que você, evocar o Espírito Santo e prestar atenção no resultado. Em quanto tempo você resolve a tarefa, se é rápido, se não é rápido, se ela fica melhor do que se você fizesse sozinho, se você se sente paz fazendo isso. Então, assim, e se percebendo nisso e como foi essa experiência. Tudo bem? Vocês topam? Amém. E aí, a semana que vem, a gente conversa sobre essa atividade. Dúvidas, gente? Mais alguma coisa? Vocês querem conversar, falar? Não? Bastante coisa para pensar? Sempre, né? Façam da palavra a tua verdade. Aquilo que você já aprendeu, usa na tua oração. Se você aprendeu sobre selagem, se você aprendeu sobre penhor, faz isso que a Adri falou, usa na tua oração, pega essa coisa que está entrancada na tua vida e usa, né? Evoca esse poder. Porque tem muitas coisas que eu preciso aprender a fazer fazendo. Quando isso vira uma experiência, eu levo isso para a minha vida. Quando é só teoria, eu vou esquecendo. Tudo que for experiência, você vai ficar marcado para sempre. Você sempre vai lembrar que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. E eu tenho uma garantia de que isso vai acontecer. E aí... Opa! Oi, Priscila. Desculpa. Imagina. Nessa área, dessa tarefa que você falou, eu vivi muito isso na Blow. Eu lembro da Blow. Porque, só que eu não tenho usado mais, mas muitas vezes eu não sabia o que fazer, a minha chefe me dava uma tarefa, eu não sabia o que fazer, eu falava, Deus, se o Senhor não me ensinar, eu não sei como que eu vou fazer, e as coisas fluíam. Então, Rô, mas você precisa usar isso nas outras áreas, porque essa você tem experiência que funciona. Sim. A profissional para você é fácil, até que você assume desafios, mas na tua área pessoal você não assume desafio. Que é onde você... Porque percebe que você perde a força? Porque você usa a sua. Se você evocar a força do Espírito Santo, ela é inesgotável. Rô, pensa que a gente estava falando, né? Que a energia que o Espírito Santo usou para trazer Cristo dos mortos foi maior do que a energia da criação. Então, se esse Deus que usou essa energia para trazer Cristo dos mortos habita em mim, como que eu posso ficar sem energia? Pois é. Percebe? Como a gente tem ferramentas disponíveis e a gente acaba esquecendo de usar. Esquecendo, é verdade. Esquece. Então, vamos usar. Se a gente ficar, pelo menos, na selagem e no penhor, a gente já está assim, ó, zilhões de anos-luz na frente. Entenda você. Deus não te colocou aqui à toa.
Você não está aqui à toa. Você está aqui para aprender algumas coisas que os outros ainda não aprenderam. É provável que Deus vai usar a sua boca, assim como tem usado a minha, da Adri. Ele vai te usar. Aquilo que foi experiência para você, você vai contar para o outro, e mais do que isso, você vai falar para o outro que funciona. Tudo que eu conto de experienciação, ele tem um poder de realização muito grande. Então, você precisa viver experiências para ensinar para as pessoas. É assim que a gente multiplica esse conhecimento. Isso é muito importante. Você viva. Amém. Amém? Mais alguma Vamos coisa? orar? Vamos. Quem vai? Quem vai o quê? Orar? É? Quem quer orar aí? Tem alguém querendo orar? Lu, quer orar? Tô brincando, amor, mas se quiser, tá disponível. Vamos lá, Mari, ora por nós. Escolheu. Acho que a Vera vai orar. Vai orar, Verinha? Não, Quer você não? escolheu a Mari. A Má vai orar, então. Achei que fosse a velhinha lá. Acorda. A gente também, mas ela delegou para tu. Então tá bom. Tá dormindo aí, ó. Eu não, tô nada. Oh, Deus, Senhor Pai de amor. Meu paizinho, amado. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Senhor. Que o Senhor traga cada vez mais, Senhor, a lucidez para as nossas mentes. Em nome de Jesus. Tudo que foi dito aqui, Senhor, traz a experiência pessoal para cada um. Meu Deus. Amém. Que essas palavras, Senhor, não se vão com vento, Senhor, mas que elas sejam verdade nas nossas vidas, Pai. Assim como foi dito, Senhor, que nós possamos aprender a nos relacionar contigo, a entender que somos um contigo, Pai. Nos coloca mesmo em prática, Senhor. Que isso, Senhor, não fique apenas, meu Deus, nas palavras, Pai, mas sim nas nossas atitudes, Deus. Amém. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue falando com cada um de nós, Pai. Ao longo, Senhor, dessa semana, meu Deus. E que cele mesmo em nós, meu Deus, a tua verdade, Pai. O conhecimento, Senhor. Paizinho de amor, eu clamo pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada um com as suas necessidades, meu Deus. Cada um com as suas lutas. Que o Senhor ensine a cada um mesmo. Assim como a pastora Adri falou, Pai. Que nós possamos levar nossos pensamentos cativos à tua obediência. Amém. Que nós possamos ser mais rápidos, meu Deus. Não, Senhor, não permitimos, Senhor, que essa situação que está no campo de batalha, Senhor, entre nas nossas emoções, Pai, nos trata. Senhor, nos dá mesmo, meu Deus, um tempo novo, um caminho novo. Nos leva, Senhor, a patamares diferenciados nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. A cada um, o Senhor guarde as emoções, Pai. O Senhor dá mesmo os caminhos, Senhor. Amanhã, Senhor, nesse tempo ainda, Pai, antes de dormir, que cada um possa refletir, Senhor. Inclusive a minha vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, Senhor. Eu envio, Senhor, a cada um por um tempo de vitórias, Senhor. Um tempo de conquistas, Pai. Um tempo, Senhor, em que o aprendizado e o conhecimento seja verdade nas nossas vidas. Amém. Seja aplicado a cada dia, Senhor. Sim, Paizinho. Em nome de Jesus. Obrigada pela vida da Adri, da pastora Adri, da pastora Fati, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor as abençoe, Senhor. Multiplique sobre a vida delas, Senhor, as bênçãos, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.